Como perdoar quem mais nos feriu? Então, essas pessoas não perdoaram quem mais feriu eles. E por isso eles estão lá nessa dor e por isso eles continuam alastrando e espalhando essa dor. Vamos aqui entrar nesse assunto que é bem profundo e eu tomo o maior cuidado, gente, quando eu falo sobre isso. Por quê? Porque para mim foi um dos mais difíceis momentos no processo de cura e libertação em relação aos relacionamentos abusivos que eu tive na minha vida. Perdoar foi muito difícil, eu creio que é para todos, mas é possível, porque se não fosse possível, Deus não diria para a gente fazer isso. É verdade. Então, aqui, ó, deixa eu passar os slides. Aqui, é fácil falar sobre o perdão, não é? Até que você tenha que perdoar. A hora que você tem que perdoar, e a gente vê que não tem nada de fácil ali. Perdoar é difícil, mas é possível com a ajuda de Deus. Quando não perdoamos, ficamos prisioneiros dessa dor. Não conseguimos ser felizes por completo, a nossa vida não sai do lugar. Perdoar é soltar o pescoço de quem mais te feriu. E por isso que eu falo que eu tomo maior cuidado de trazer sobre o perdão, porque muitas vezes, quando você vai perdoar, não é um perdão normal de uma pessoa que é como nós, porque nós também erramos. E nós também perdoamos e temos que pedir perdão muitas vezes, porque não somos perfeitos. Mas a intenção do coração é que faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade de pessoas que estão intencionalmente causando essa dor, foi o que aconteceu comigo, foi o mais difícil. Por que que a pessoa, né, por que que é tão difícil perdoar? Porque essa pessoa nos feriu, que fizeram, no caso, para te machucar. Porque foi com maldade, a pessoa foi maldosa. E porque foi injusto. E porque dói, né? Então, aqui, nessas imagens, o que eu quero mostrar para vocês? O que acontece? Quando a gente passa por essa dor, e agora a gente tem que perdoar, porque Deus nos ensina a perdoar. Então, imagina assim, ó, a pessoa te feriu, abriu um corte em você. Tá vendo essa foto aqui, ó? Abriu um corte, a pessoa te feriu. Por que a gente evita ir lá e perdoar? Por que é tão difícil? Porque vai ter que limpar. E você tocar nessa dor, nessa ferida, vai doer tanto que a gente muitas vezes tenta deixar para depois. Porque só de pensar, só de lembrar, é tão insuportável que a gente acaba... Não estamos ainda preparados, por isso que é um processo. Eu não estou trazendo hoje essa live para vocês porque você tem que perdoar e você sentir culpa por se você ainda não perdoou. Gente, eu levei anos, mas o mais importante é você querer fazer a vontade de Deus, que Ele fala para a gente perdoar, porque Ele sabe que isso é o melhor para nós. Você querer, aí você já está no caminho certo, já está começando a viver esse processo. Isso é o mais importante. Então, o que acontece aí? Você não vai lá, enquanto você não for lá e começar a limpar, vai doer, mas vai doer uma vez, vai doer, mas pronto, acabou. Aí cicatriza aqui, ó, depois você vai lembrar, mas não vai mais doer. Agora, enquanto a gente não vai lá e limpa isso, tudo que tem que limpar e tirar, começa a infeccionar, e aí muitas vezes chega a um ponto que a pessoa pode até chegar a perder um braço, vai levar muito mais tempo para curar quando chegar nesse ponto. Então, o perdão, ele é muito importante. Aqui eu trago essa imagem que representa, né, a maior dor e maior injustiça que já foi cometida aqui na Terra, né? Que foi a crucificação de Jesus. Olha, a pessoa quem errou, e eu que tenho que perdoar, eu perguntava isso para mim, a pessoa que foi errada, e eu tenho que perdoar ainda. Além de tudo que essa pessoa causou em mim, isso é injusto. Por que eu tenho que perdoar? Eu não entendia, né? Porque Deus fala que muitas vezes a gente falha por falta de conhecimento, mas quanto mais a gente está próximo dele, ele vai nos ensinando e a gente consegue com a ajuda dele. Só com a ajuda dele, sem a ajuda dele não dá não. Mas imagina, Jesus veio aqui para morrer por nós, para pagar por nossos pecados. E ele foi morto injustamente. Ele veio para nos salvar e colocaram ele lá, pregaram ele, mataram ele. Tem maior injustiça do que essa nesse mundo? Não existe maior injustiça do que essa. Então, quando a gente foca, Deus enviou Jesus para morrer por conta dos nossos pecados, que eu vou chegar até lá quando eu mostrar a forma de bolo, que é mais para o finalzinho, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Aqui, ó, foi injusto.
Mas Deus perdoou. Ele dizia assim, perdoem-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não tinham noção, não tinham consciência de que Jesus era Senhor e Salvador. Eles achavam, eles foram pelo que os outros diziam, que ele estava ali se passando por alguém que ele não era. E o ódio, então, dominou o coração, mas era um propósito, tá? Então, tinha que ser do jeito que foi, e assim foi, e nós trazemos aqui o que o aprendizado, através disso, a lição que ele deixou, o exemplo do perdão. Mesmo sendo totalmente injustiçado, ainda assim o amor prevaleceu e ele perdoou. Mas se vocês não perdoarem, olha o que Deus diz na palavra, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Marcos 11, 26. E isso também era algo que eu não conseguia entender. Tá, Deus. Mas olha, uma coisa é você perdoar alguém que errou, que fez ali aquilo, mas não com aquela intenção de machucar o outro. Errou até por uma carência, ou sabia que aquilo era errado, mas foi mais forte a carne. Mas a pessoa ir lá e fazer esse mal consciente, planejado para causar a dor do outro, é diferente, eu pensava comigo, né? Mas Jesus foi morto lá na cruz. Imagina a maior dor, tudo que ele passou. Que injustiça. Quando a gente fala aqui do agressor, da agressora, né? Quem machuca normalmente esquece, porque não foi ele machucado. Mas quem é machucado sempre lembra. Narcisistas não perdoam, por isso eles agem como agem, mas não perdoam, né? Mas nós perdoamos. Nós sim perdoamos, porque somos filhos de Deus. Olha essa passagem, gente. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Gente, de novo, como é difícil. Como é difícil amar o nosso inimigo. E aqui eu deixo bem claro, quando a gente fala disso, gente, nenhum momento, porque quando você entende o que é perdoar, é outra história, porque muitas pessoas acham que perdoar é você ir lá, chorar, pedir perdão por algo que você nem fez, e você voltar ao relacionamento com a pessoa. Não, não é você conviver, e nada disso anula o comportamento é aquilo que a pessoa fez perante você, mas a justiça não pertence a nós, e sim a Deus, que eu vou chegar lá já já. Amem seus inimigos e orem por eles, por esses que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai. Imagina, todos os discípulos de Deus foram perseguidos, e nós somos mais uns que estamos aqui, que somos filhos de Deus, que temos a luz do Senhor, que fazemos a vontade de Deus. Então, não tem como fugir, seremos perseguidos. Seremos caluniados, na palavra diz. Se alegrem quando isso acontecer, porque assim sempre foi e sempre será. Mas a glória é maior através daquele que nos amou primeiro. Ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça também. Aí ele diz aqui, se vocês amarem somente aqueles que o amam, qualquer um faz isso, que recompensa receberão? Então essa é a diferença dos que são realmente filhos verdadeiros do Senhor. Porque somente nós conseguimos de verdade amar o inimigo no sentido de você conseguir orar, desejar o melhor, você não tentar se vingar. Isso eu vejo o perdão, o amor. Como a Sandra falou, e outras pessoas que também aqui provavelmente têm pais narcisistas, muitas vezes o convívio é algo impossível para que você possa sobreviver. Ter uma vida verdadeira, feliz. Mas se um dia essa pessoa estiver morrendo, essa pessoa estiver precisando, você não vai conseguir negar ajuda para essa pessoa. O amor de Deus é maior em nós. Assim eu vejo. E essa é a diferença que nós temos por sermos filhos de Deus. Esse é o amor que eu vejo e esse é o perdão. Não é conviver. Não é voltar para o abuso.
Não é passar a mão na cabeça e falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Não é isso. Mas é entregar para Deus e falar, olha, Deus, a minha parte é entre eu e o Senhor. E agora eu te entrego essa pessoa e é entre essa pessoa e o Senhor. E você seguir o seu caminho de paz. E aqui eu continuo. Qual que é o processo do perdão? O meu processo foi esse. E eu creio que é o que todos nós passamos. São passos a tomar. Primeiro de tudo, você querer fazer a vontade de Deus. Porque se você for ficar na tua vontade, você vai querer ver a dor dessa pessoa, você vai querer ver o sofrimento dessa pessoa, você vai querer ver a justiça no sentido de ver a pessoa pagando pelo que fez com você. Você sabe que Deus me mostrou várias vezes em relação a essas pessoas, a justiça deles sendo feita, não levando o sofrimento para eles, porque eles já estão lá. Do acordar ao dormir é sofrimento para eles. Ele me mostrou o cuidado dele com a gente, nos livrando, nos protegendo. A revelação dele foi a maior e primeira de todas. A partir do momento que ele nos revela, você está liberto, liberta. Gente, quantas pessoas nesse mundo ainda não estão preparadas a receber isso e ainda estão aí vivendo no mundo com pessoas assim, sendo abusadas, porque ainda não chegaram no processo que hoje nós estamos. E por isso Deus nos prepara aqui. Isso aqui que a gente está fazendo é um preparo. A mentoria que vem daqui a pouco é mais outra. Deus me revelou tinha 42, hoje eu estou com 46. Tem pessoas que vão acordar amanhã. E essas pessoas vão estar que nem a gente estava quando Deus nos mostrou lá, na revelação. Tantas perguntas, quero as respostas, quero entender de onde vem tudo isso, por que essas pessoas fazem isso, de onde vem. E é um processo que não tem fim, né? Mas é aí que Deus mostrou pra gente, agora quem ele está mostrando vai vir buscar na gente. Querer fazer a vontade de Deus é o primeiro passo. Pedir a ajuda de Deus. Porque sem ele, eu não conseguia. Então, toda vez que vinha à minha memória essas pessoas e o que eles fizeram comigo, e começava a vir aquele sentimento ruim, aquela dor, aquela energia negativa, aquela coisa de vir ressentimento, amargura, doía, eu comecei a reconhecer isso. Por quê? Porque eu queria perdoar. Eu falava, Deus, me ajuda. Tira esse sentimento de mim, Senhor. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Tira isso, eu não quero sentir isso. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Então, Senhor, me ajuda. E, gente, é impressionante. Ele tira, e logo passa. Focar no que Deus fez e não no que essa pessoa fez, porque Deus morreu por nossos pecados. Existe amor maior do que esse? O que essa pessoa fez com você, Deus transforma em coisas lindas e te prepara para viver o propósito que Ele já tem para você, desde antes de você nascer. Já estava tudo escrito. Orar por essa pessoa, isso é muito difícil, mas é a maior evidência de que você está conseguindo perdoar. Sem o perdão não existe amor. Deus nos perdoou porque Ele nos ama. E Ele nos ensina a perdoar porque Ele nos ama. Ele nos ensina a perdoar. Então, isso é possível. O perdão não apaga a responsabilidade do ato cometido. O perdão não anula a justiça de Deus sobre a vida das pessoas que fizeram e cometeram aquela injustiça. Não perdoamos porque a pessoa merece, mas porque isso nos protege. O que a pessoa fez revela quem ela é, e o que a gente faz revela quem nós somos. Deus é nosso vingador, e Ele é o justo juiz. Por que devemos perdoar? Isso é importante a gente saber. Quando perdoamos, fazemos a vontade de Deus. E quando não perdoamos, fazemos a vontade de quem? O diabo. Ah, ele está feliz da vida. É isso mesmo, porque a dor que eles vêm nos causar é exatamente para a amargura, para o ressentimento, para a mágoa penetrar e a gente ficar lá onde eles estão, sem poder andar. O diabo, ele quer que você não perdoe, porque isso te impede de viver o propósito de Deus em sua vida. A mágoa, a raiva, o ressentimento são os sentimentos que mais nos prejudicam. Devido ao aumento da maldade, olha o que diz a palavra de Deus. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E somos nós, porque o amor não vai esfriar nos nossos corações. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, o amor de Deus prevalece sobre nós.
e nós perseveramos até o fim, pois seremos salvos. Muitos se esfriarão por conta de dores que irão passar, mas nós não. Nós não. E muitas pessoas me perguntam, mas os narcisistas, eles sabem o que eles estão fazendo? Eles têm consciência? Sim. Eles têm consciência do mal que eles estão fazendo, eles sabem que aquilo é errado, mas eles não têm a consciência moral, no sentido de entender que aquilo é mal, no sentido de se arrepender. Eu não vou fazer para alguém aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Sentir a nossa dor, se colocar no nosso lugar, entender isso, porque uma vez que a pessoa tem essa consciência, ela não vai fazer algo no outro. Por isso que eu falo do mundo espiritual, gente, onde faz todo sentido, porque somente com o agir do inimigo, o ódio, por conta dessas pessoas não conseguirem perdoar, domina o coração, a mente e cega elas espiritualmente, por completo. Por isso eles agem e fazem o que eles fazem. Eu tinha uma amiga narcisista que ela teve, a maioria delas, inclusive, tiveram problemas com os pais, o pai. E ela tinha bastante ressentimento desse pai. E um dia, conversando com ela, eu falei sobre o perdão. E ela falou assim para mim, perdoar cabe somente a Deus. Ele é que vai perdoar, não eu. E eu parei e pensei, eu falei, não, Deus ensina a nós perdoarmos uns aos outros, mas não a condenar, no sentido de julgar para condenação, isso sim pertence a Deus, mas perdoar pertence a nós. E os narcisistas, eles fazem o contrário. Eles julgam e condenam e não perdoam. Por isso, eles fazem o que fazem, mas nós sim perdoamos. É difícil, mas quando a gente consegue, gente, é onde realmente o divisor de águas em nossas vidas acontece. Então, respeite o seu tempo. O mais importante é você estar aberto, aberta e buscando fazer a vontade de Deus, porque esse é o único caminho da libertação e cura completa para nossas vidas. Se você quer ser feliz por um instante, tem essa frase, né, que eu vi esses dias num vídeo e eu quis trazer para compartilhar com vocês. Se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quer ser feliz pela vida toda, perdoe. Quando você perdoa, você está livre, liberto, você tem paz interior, você melhora a sua saúde física, emocional, espiritual, você dorme melhor, suas orações são ouvidas e respondidas por Deus, e você alegra o coração de Deus. Mas enquanto você não perdoa, novamente, é só para trazer o conhecimento, tá? Se você ainda não conseguiu, não se culpe por isso. Tenha muito cuidado nessa parte, que eu sei o que é. Porque toda vez que eu ainda não tinha conseguido perdoar, alguém vinha e falava para mim, mas você está fazendo isso, você... E aí, eu só me afastava mais ainda, porque trazia aquele sentimento que a vida inteira eles tentaram jogar em mim de culpa. Então, é só o amor mesmo. Por isso que eu tenho o maior cuidado aqui, com amor no meu coração, sabe? Mas a gente tem que saber, o conhecimento também nos liberta, a verdade nos liberta, e Deus ensina a gente a perdoar, porque isso vai nos libertar. Enquanto a gente não consegue perdoar, a gente fica aprisionado. Estresse acontece em nossa vida constantemente, ficamos doentes, não conseguimos dormir direito, muitas vezes temos insônia, as nossas orações são interrompidas, Deus fala na palavra dele. Se você tem algo, você está orando, se você tem algo contra alguém, que você primeiro precisa resolver aquilo, para que suas orações sejam ouvidas e respondidas. E quando você não perdoa, você alegra a Satanás. Aí aqui, foi justo pagar o preço por nossos pecados e receber a punição que merecíamos? É quando eu estava mostrando ali sobre Jesus. Lógico que não foi justo o que ele passou, mas Deus tinha um propósito maior. Assim como eu creio que tudo isso que a gente passou até hoje não foi justo, mas Deus tem um propósito maior para cada uma dessas dores. No caso, lá no comecinho, né, Adão e Eva, o que acontece? Ela comeu lá do fruto, desobedeceu a Deus, então entrou o pecado. E aí, uma forma de bolo que já vem com defeito, todo bolo que for feito ali já nasce com esse defeito. Então, Jesus veio para consertar isso, para a gente poder ter aliança novamente com o Criador.
E foi através do perdão, porque a gente não merecia, por conta de já ter vindo da geração, né, de Adão e Eva. Já nascemos do pecado. Então é difícil, mas é possível. E é esse perdão que vai nos libertar por completo. Aquele que nos perdoou, ele se ofereceu como sacrifício por nós. Então, para perdoar é preciso sacrifício. Mas Deus nos dá essa capacidade, ele nos ajuda a passar por esse processo e receber a vitória. E outra coisa que é muito importante que eu quero deixar aqui para todos, falando do perdão, eu vejo em atendimento, eu vejo nas pessoas que também passaram por relacionamentos abusivos, que muitas vezes a pessoa não se perdoa. Deus já perdoou. Se você se arrependeu, porque nós erramos muitas vezes, sem querer, mas pela influência maligna dessas pessoas, muitas vezes nós erramos. Fazemos a vontade da carne, para tentar suprir todas essas carências, todas as dores que nós tínhamos e nem sabíamos. E muitas vezes passamos por esse momento de culpa, e muitas vezes o inimigo também usa a vida deles para trazer a acusação. O inimigo está ali trazendo a acusação o tempo inteiro. Você fez isso, você fez aquilo. Ok, o que foi responsabilidade sua dos seus atos, e você errou, se você se arrependeu, Deus já te perdoou, então não continue carregando esse peso. O inimigo pode vir falar o que for, Deus já me perdoou, eu já estou livre disso. Foi um aprendizado, você aprendeu com aquilo, agora você não vai cometer mais aquele erro. Porque isso é a questão do arrependimento. Existe a mudança de comportamento. O que não ocorre com eles, por isso que eles não mudam o comportamento. O que não foi responsabilidade sua, devolva isso para quem te pertence, não carregue isso não aceite como seu erro o que não foi algo que você fez. Por que eu falo isso? Muitas pessoas falam, eu fui uma burra, um burro, eu permiti, como que eu aceitei, como que eu perdoei, como que eu voltei? Gente, essa parte eu nunca senti. A honra e glória de Deus, porque eu sempre tive a certeza de que essas pessoas faziam aquilo de caso pensado, a maldade, a malícia veio deles. Então, eu vou carregar essa culpa de algo que eles fizeram sabendo que estavam fazendo, e eu fui ingênua na época, e ver o bom do outro, porque eu olhava o outro baseado naquilo que tem dentro de mim. Agora, tudo muda, quando eu falei aqui antes com vocês também sobre autorresponsabilidade, quando você hoje sabe, agora é nossa responsabilidade, sim. Se a gente permite, se a gente faz, a gente hoje sabe, então aí é nossa responsabilidade. Mas o que já foi feito lá, o que você passou, a pessoa te enganou. Não foi sua culpa. Então, se você ainda sente isso, liberte-se disso, porque esse peso não te pertence. Ok? Eu espero de todo o meu coração que tenha abençoado a vida de todos vocês, essa palavra de hoje, essa mensagem de hoje. Obrigada a vocês que estão fiéis aqui, estão realmente se dando 100% para receber o melhor que eu venho trazendo aqui para vocês, ok? Uma ótima noite para todos. Beijos no coração.